Saudações, anjos! Narson Luiz aqui no canal Tem Química e agora a gente vai bater um papo sobre a parte de classificação de cadeias carbônicas. Vamos lá! Primeiramente, você vai ter que perceber que existem 4 parâmetros, cada um deles com 2 itens, para que você consiga classificar uma cadeia carbônica. Desses parâmetros, que são dados por pares, você vai escolher apenas um deles. Um desses parâmetros, inclusive, é com relação ao fechamento. Ou uma cadeia será aberta, ou de repente ela pode ser fechada. Uma cadeia aberta é aquela que não apresenta nenhum tipo de estrutura visual que lembre uma figura geométrica, tipo um triângulo, um quadrado, um pentágono ou até um hexágono. Como você consegue perceber na estrutura que aparece aqui da cadeia aberta, olha, ela não tem uma forma geométrica. Aqui, ó, não tem uma forma geométrica, não tem triângulo, nem quadrado, nem um pentágono, muito menos aqui na segunda estrutura. Só que você percebe isso agora no exemplo do lado aqui direito. Você percebe que a cadeia é fechada porque ela forma uma figura geométrica. Essa primeira aqui, ó, ela lembra a estrutura de um quadrado e essa aqui lembra a estrutura de um pentágono. Então é bastante simples. Cadeia aberta não forma figura geométrica e a cadeia que é fechada, ela tende a formar uma figura geométrica. Perfeito. Agora a gente vai entrar na parte do segundo parâmetro que diz respeito em relação às ligações. Você vai observar o tipo de ligação que existe de carbonos. Caso você perceba que a ligação de carbonos é saturada, ou seja, só tem simples ligações, automaticamente você diz que a cadeia é saturada. Como você pode observar aqui, cadeia saturada só tem ligações simples entre carbonos aqui, ó, simples, simples e simples. E, ó meu Deus, não vai esquecer, pode acontecer de existir duplas ligações ou até triplas, não tem problema isso, tá? Desde que essa dupla ou tripla ligação não venha entre carbonos, tá bom? Lembra que o nosso foco é o carbono. Então, se tem dupla, mas não está entre carbonos, ela vai continuar sendo uma cadeia saturada. Agora, se por acaso você observa que existe uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos, automaticamente essa cadeia aqui já é classificada como insaturada. Ela pode ser aberta ou de repente pode ser até fechado. Está aqui, ó, uma dupla ligação entre carbonos. Você consegue perceber isso tranquilamente. Tudo bem? Vamos continuar agora? Terceiro parâmetro. Agora a gente vai avaliar a relação da presença de um heteroátomo. E, ó meu Deus, o que é esse heteroátomo? Ele é um elemento estranho que vai estar entre dois carbonos. Geralmente é o oxigênio, o enxofre, o fósforo ou o nitrogênio. Geralmente, isso não quer dizer que possa ser um outro elemento. Então, se você observa que na estrutura da cadeia não tem heteroátomo, ou seja, só tem conexões carbono, 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 então essa cadeia é chamada de homogênea. Observe aqui, olha, C, 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 completamente homogênea. No exemplo de baixo, ó, C, 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 C. Ah, mas Narrison, tem um O aqui, mas ele não está entre carbonos. Então ela continua sendo uma cadeia homogênea. Agora, se por acaso você observar que existe um heteroátomo, ó, entre átomos de carbono, que essa é a própria teoria, é o próprio conceito dele, então automaticamente ela é chamada de cadeia heterogênea. Você percebe que o nitrogênio, ele está entre dois átomos de carbono, nesta cadeia aqui aberta, e inclusive pode acontecer em cadeias que são fechadas, como esse éter aí, ele apresenta ali um oxigênio entre dois átomos de carbono. Tá legal? Vamos avançar agora para o último parâmetro. Perceba agora com relação à presença de ramificações. Em geral, cadeias podem ser, com relação às ramificações, elas podem ser normais ou de repente podem ser ramificadas. Uma cadeia normal é aquela que apresenta uma única sequência de carbonos. E uma cadeia vai ser ramificada quando de repente houver uma bifurcação de carbonos. Observe, por exemplo, aqui no exemplo de cadeia normal, é apenas uma sequência. Eu venho aqui carbono, 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 carbono e carbono. Pronto. Não tem nada aí, viu? É só uma única sequência. No exemplo de baixo, vamos lá, carbono, 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 carbono e também carbono. Pronto. Isso é uma cadeia normal. Agora olha a cadeia ramificada. Ela vem aqui, ó, carbono, 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 parei. Se eu subir, eu encontro carbonos. E se eu descer, eu também encontro carbonos. Então, dessa forma, ela é chamada de cadeia ramificada. A mesma coisa acontece na parte de baixo, que inclusive tem duas ramificações, que elas fogem da cadeia normal, entre aspas, entendeu? Então, assim, entenda como ramificação como se fosse uma árvore. Você tem um caule e o que sair desse caule é chamado de ramo ou ramificação. Tá legal? Vamos verificar isso agora em alguns itens que podem ainda aparecer. Eu tenho ainda classificações de tipo de cadeias aromáticas. E o que vem assim uma cadeia aromática, oh meu Deus?
é uma cadeia que apresenta geralmente uma estrutura fechada com ligações π alternadas, tá legal? Você observa aqui, por exemplo, na estrutura que você tem do anel benzênico, verifique bem, ó, que eu tenho ligação π nessa posição aqui, ó. Eu tenho ligação π nessa posição e eu tenho ligação π nessa posição. Ou seja, observe, tá? Que eu tenho aqui, olha, ligação π, não tem, não tem e não tem. Isso significa que essa estrutura aí, ela tem ressonância. Por quê? Porque eu posso deslocalizar essas ligações π, favorecendo esse processo de ressonância. Que é inclusive o que está acontecendo quando eu venho para a estrutura que está ao lado dela, no lado direito. Ó. Você percebe que as ligações π, elas já trocaram de posição. E essas setinhas internas que você está enxergando é a movimentação desses elétrons. Repare então que a primeira estrutura, tá bom? Eu vou chamar aqui de estrutura número 1 e estrutura número 2. Você percebe que uma pode ser igual a outra se elas trocarem apenas de posição das ligações π. É por isso que é comum mostrar essa estrutura do anel benzênico com uma estrutura que tem uma circunferência, uma bolinha no meio do hexágono, mostrando aí que existe uma ressonância, um movimento circular de elétrons dessas ligações π. E isso pode, inclusive, estender para outros anéis, tá bom? Se a cadeia aromática, você vai ter aí anéis que podem ser afastados, isolados, ou até anéis condensados, como tem o naftaleno, o antraceno, o pireno. Tem outras estruturas, inclusive, que pertencem a essa classe, como o grafeno, fulereno. Então, assim, se você tem cadeias aromáticas, lembre bem disso. Estrutura fechada, ligações π alternadas, movimentando ali, gerando o processo de ressonância. Eu posso ainda ter um mix dessas informações. Eu posso ter uma cadeia mista. E o que é essa cadeia mista? É quando ela apresenta uma parte dela, ó, que é fechada, e uma parte que é aberta. Perceba então por isso que o termo é chamado de mista. Aqui eu tenho também cadeia, uma parte dela é fechada, aberta e aqui fechada. Então daí o termo mista, tá legal? Vamos agora brincar um pouquinho com algumas questões que já aconteceram em relação a esse item. Vamos ler. Recentemente, estudantes brasileiros foram premiados pela NASA, Agência Espacial Americana, pela invenção de um chiclete de pimenta. O chiclete que auxilia os astronautas a recuperarem o paladar e o olfato. A capsaicina, molécula representada abaixo, é o componente ativo das pimentas. Perfeito, você tem a estrutura dela. E aí o enunciado diz, a cadeia carbônica desse composto pode ser classificada como? Vamos lá. Letra A, alifática. Bom, gente, a cadeia aí, ela é aberta. Não é só aberta, ela também tem uma parte fechada. O mais adequado seria uma cadeia mista, tá legal? Ela não é só alifática. É ramificada e homogênea. Bom, ela não é homogênea, porque bem aqui, olha, eu tenho a presença de um heteroátomo. Então não pode ser. Não posso marcar a letra A. A letra B diz, cadeia aromática, ok, tem aí uma estrutura aromática aí, ramificada e homogênea. Não é homogênea, tá legal? Ela também não pode ser considerada alicíclica. E o correto mesmo, olha, repare como a letra D diz que a cadeia é mista, de fato ela é mista. Ela tem saturações aqui, ó, na parte aberta, inclusive na parte fechada. E ela é heterogênea. Perfeito isso. Por quê? Porque eu tenho aqui a presença do nitrogênio entre dois átomos de carbono. Então, de fato, eu tenho que marcar aqui a letra D. Viu como é tranquilo? Vamos fazer outra? Vamos lá. Segunda questão, caiu no Enem, inclusive, meu Deus, vamos lá. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais, cuja cadeia carbônica seja insaturada. Oh, meu Deus, ele está citando as características que vai fazer com que a gente chegue na resposta adequada. Ó, ela tem que ser insaturada, tem que ser heterogênea e ela tem que ser ramificada. Pronto, é isso que eu preciso. Desta forma, olha, observe, ele quer que você marque a alternativa. A letra A, ela apresenta aqui dois grupos CH, ou seja, nessa parte aí, ó, é como se eu tivesse um CH dupla e um CH, mostrando que é insaturado. Perfeito isso, muito bem. Só que invalida a letra A é que esse grupo OH, ó, ele está conectado neste CH. E como isso aí não é um carbono, a estrutura então não permite ter uma ramificação. Então não é a letra A. A letra B apresenta a mesma sequência de carbonos, então já está mostrando aqui o mesmo perfil de insaturação, está ótimo.
E agora eu tenho um grupo CH3 que é chamado de metil, nessa parte aqui do CH, tornando ela ramificada. Olha que interessante isso. E ela é heterogênea? Sim. Por quê? Porque ela tem aqui o nitrogênio e ele está entre dois átomos de carbono. Então, essa aqui é a resposta adequada. Perfeito? Repara como é simples isso aí, a questão aí, sempre baseando numa questão de habilidade. A habilidade é que era caracterizar, te dá as condições disso para você chegar na resposta adequada e você marca aí a letra B. Legal? Muito bem. Vamos para a terceira questão. O peróxido de benzoíla é um catalisador de polimerização de plásticos. Sua temperatura de autoignição é igual a 80 graus Celsius, podendo causar inúmeras explosões. Muito bem. Você apresenta aí a estrutura. E, ó, meu Deus, essa aí está muito mais tranquila, tá bom? E que apenas que você analise e identifique qual é o tipo de perfil dela. E automaticamente você percebe que tem aqui 2 anéis aromáticos. E faz com que a gente marque aqui a letra B. Bem simples essa. Vamos avançar. Não perde tempo não em questões, viu? Repara, sempre faça rápido. Indivíduos em jejum prolongado ou que realizam exercícios físicos intensos liberam para a corrente sanguínea compostos denominados de corpos cetônicos. Tá aí as duas estruturas, tá bom? Um aqui, ela apresenta 3 carbonos, tá legal? A propanona, inclusive. E na segunda estrutura você tem aqui a carbonila de cetona e aqui uma carboxila de ácido carboxílico. Legal. Ambas as cadeias são classificadas como... Bom, ambas são abertas, né? Então são acíclicas. Ok. Ambas são homogêneas? Sim. Porque a primeira estrutura, gente, ela é um CH3, C dupla O, CH3. Então o oxigênio não está entre carbonos. Inclusive, na segunda estrutura eu tenho CH3, C dupla O, CH2, C dupla O, OH. Dessa forma, também isso inviabiliza a classificação dela como cadeia heterogênea, tá bom? Ambas são homogêneas. Tá ótimo isso daí, não vai esquecer disso. Então, a letra A não pode ser, a letra B, a cíclica homogênea, ela é insaturada? Não, porque a dupla ligação aí, ela não está entre carbonos, tá legal? Ela é saturada. Dessa forma, eu vou verificar aqui as alternativas. Ah, não tem jeito, tá brilhando ali, olha. Cadeia cíclica, homogênea e saturada. Pronto, eu vou marcar aqui a letra E. Vamos continuar? Você está compreendendo tranquilo? Se você tiver com alguma dificuldade, tá bom? Ou quiser tirar alguma dúvida, deixe nos comentários. Já não vai esquecer também, tá? De dar esse like aí, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Vamos continuar. Questão número 5. O Tamiflu, ou fosfato de oseltamivir. Nossa, parece aqueles nomes lá do filme do Senhor dos Anéis. Utilizado para tratamento da gripe, é produzido no composto ativo do anistrelado. Que nome interessante. Também conhecido como ácido químico. Esse ácido é um potente antiviral. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Perfeito, você tem a estrutura aí. E aí é correto afirmar o que sobre? Ele é um composto aromático? Não. Possui carbonos secundários e terciários? Bom, gente, ele até possui, né? Até possui, mas não somente. Não somente, tá legal? Observe aqui, olha, que esse carbono que eu estou sinalizando aqui, ele é primário e esse aqui é primário. Tá bom? Fica esperto com isso. Ficou meio estranho aqui essa alternativa porque possui apenas carbono secundário e terciário. Ele fala apenas, mas não é apenas, tá bom? Ele tem primário. Letra C, possui cadeia carbônica homocíclica. E qual é a diferença em relação à letra D? A letra D diz possui cadeia carbônica ramificada. Essa estrutura não apresenta ramificação. Então, eu vou marcar aqui, obviamente, a letra C, possui cadeia carbônica homocíclica. E a justificativa para isso é que essa estrutura ela apresenta os heteroátomos, entre aspas, assim, né, os oxigênios, só que eles não estão dentro do perfil da molécula, tá legal? Da parte da cadeia principal. E é isso que faz com que eu marque aqui a letra C. Perfeito? Vamos para a sexta questão. O pau rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural de óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Aí beleza, você tem aí a estrutura e aí ele pede sua cadeia carbônica deve ser classificada como? Bom, ela não é fechada, né? É aberta. E aí você utiliza aí um sinônimo de acíclica. Ela apresenta, observe aqui, ó,
ramificação, tá legal? Inclusive aqui também, ela é ramificada. E aí ela tem insaturações, ou seja, ela é insaturada e ela é completamente uma estrutura chamada de homogênea. Olha o oxigênio onde está. Ele não está entre carbonos. E é justamente isso que valida a minha condição aqui, ó, de verificar o quê? Uma cadeia que é ramificada, insaturada, homogênea e acíclica. Lógico que eu vou ter que marcar a letra D. E agora, a nossa sétima questão, observe aqui, as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxi-DEC ou DEC 2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxi-DEC 2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam a sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... essa questão é muito interessante, muito mesmo. Observa aqui que a diferença primordial acontece com relação ao posicionamento do grupo hidróxido. Olha, aqui, ó, a rainha produz o sinalizador químico com a posição do hidróxido na posição 9, tá legal? Enquanto que as operárias, elas conseguem produzir na posição número 10. Essa é a diferença entre os sinalizadores químicos da rainha e da operária, respectivamente. Ou seja, a diferença entre essas duas estruturas, obviamente, é a fórmula estrutural, tá legal? E aí eu tenho aqui uma alternativa que fala sobre isso, que é inclusive aqui a minha alternativa A, tá legal? Tudo bem? Viu como é tranquilo? Bom, eu vou ficando por aqui. Não vai esquecer de me seguir também lá no Instagram, @temquímica. E dá esse like aqui, cara. Dá uma força aí pro Negão da Química. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que precisem dessa informação, para que eu consiga também alcançar, junto com a sua ajuda, outras pessoas. Beleza? A gente vai ajudar muita gente. Beleza? Beijão, fique com Deus. Tchau, tchau.